adoração na casa do Senhor. Quando eu fico em pé, para o celestial, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia da tua paz, Senhor. Que chegamos aqui na tua paz, Senhor, e logo mais estaremos voltando para as nossas casas na tua paz, Senhor. Estamos aqui, chegamos aqui na tua casa porque queremos ouvir a tua voz, Senhor. Através do teu céu que está aqui ministrando a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aí dentro, eu peço que abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aí Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mesmo diante das nossas dificuldades, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada para nós, Senhor. Mesmo que diante de todas as nossas dificuldades, o Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Estamos aqui no meio de missões, né? A nossa igreja está com a campanha Missões é 10, né? E temos aí um vídeo para passarmos da pastora Mariana lá em Brasil, amém? Amém. Estamos no momento de missão, né? Da campanha Missões é 10 da nossa igreja, né? Onde todas as nossas igrejas estão contribuindo com essa taxa de R$10, né? Amém? Mais informação para procurar o nosso pastor, né? Para mais informações, né? Sobre esta campanha. Agora, na primeira oportunidade, estarei convidando o nosso diácono Luciano para louvar. Amém? Pessoal, vamos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.
Então vem aqui, traz os meus pedaços. Olha o que sou sobre mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz um pecado e me amigo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda.
E cada dia que eu tenho pensado na minha vida, vejo que Deus está chegando. Está chegando. E nós temos que estar sempre vigilantes, porque no dia que Ele chegar, nós temos que estar acordados, sem dormir, vigilantes, porque Ele nos ensina que a palavra nos ensina que Ele vem como um ladrão. E é nesses momentos que a gente às vezes pega no sono e esquece que Ele está para vir. Amém? Eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Amém. Agora vamos para o momento ofertório. Estarei convidando nosso irmão Levi para cantar. Enquanto ela está cantando, eu convido o nosso diácono Carlos para recolher os dízimos e as ofertas. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu sou aquele que te ouviu chorar.
nós somos filhos, né? Nós temos uma identidade, nós somos herdeiros de Deus. E Deus está falando nesta noite aos nossos corações. Ele quer intimidade comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Deus, por estarmos aqui reunidos, juntos como igreja, Pai, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Pai. E nesse momento especial do culto, Deus, onde podemos, Senhor, trazer a tua altar, Senhor, depositar nossos dízimos e ofertas, Senhor, para a glória do teu nome, Deus. E nessa noite nós consagramos a Ti, Deus, nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E também no momento abrigatório eu estarei convidando o servidor da Eclésia e logo em seguida nosso pastor estará ministrando a palavra. Amém? Servidor da Eclésia foi bem-tomado pela parte do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor para lhe render louvor e adoração. Tivemos dias cansativos, devemos estarmos chamando de família, né? E temos algo na família bem, precisamos estar levando a isso na cidade, mas é gratificante, é muito bom. Mas como é bom estarmos na casa do nosso Deus para lhe render louvor e adoração, para lhe dizer que Ele é digno, que Ele é Senhor, e que Ele está aqui ouvindo a tua adoração, que Ele está aqui ouvindo o teu clamor também, e que você pode entregar a Ele de forma particular, individual, né, o seu melhor, porque o Senhor, Ele procura, Ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos dizer, o Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Oh
está conosco, Ele está no mundo, mas Ele está com você. Em nome de Jesus.
Sejamos sensíveis para ouvir a tua voz e colocar em prática em nossas vidas.
Ó Deus, cura a minha instrumentalidade, perdoa minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Ó Pai, que tudo seja feito aqui, falado, seja para a honra e glória do Teu nome. O Senhor tem uma fonte, Pai, de água viva para nós. E nós queremos cada dia mais, Pai, desta fonte, beber desta fonte. Nossa fonte é o Senhor Jesus. Fala conosco, fica conosco. Essas coisas que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele vinha falando no Sermão do Monte, ele vinha reunindo as multidões, falando com seus discípulos, dando instruções para eles crescerem nos caminhos do Senhor, no conhecimento do Senhor. E nesta noite eu queria falar sobre sermos conhecidos de Deus. Todos nós precisamos ser conhecidos por Deus. E nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas procuram ser conhecidas pelos homens. Que as pessoas querem aparecer nas mídias sociais, querem ter mais curtidas, querem ter visibilidade. Mas será que temos desejado sermos conhecidos pelo Senhor? E eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor te conhece. O Senhor, Ele sabe quem você é. A Bíblia diz que cada cabelo, fio de cabelo da nossa cabeça, ele é contado pelo Senhor. Ele sabe intimamente quem somos, aqueles que são dele. E o Senhor, ele ali falando, ele, no capítulo 6 aqui do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Sabemos que essa geração, este tempo que nós estamos vivendo, tecnológico, como já eu havia falado aqui, as pessoas estão buscando visibilidade. As pessoas estão procurando ser conhecidos ou conhecidas diante deste mundo. E muitas vezes no coração dessas pessoas estão desejosos de fama, estão desejosos de cada vez mais mostrar as suas posses. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para ir na contramão deste mundo. A nossa justiça, as nossas obras, aquilo que nós vamos fazer, os frutos que nós vamos dar, eles precisam ser reconhecidos ou conhecidos diante de Deus. Será que quando o Senhor ele olha para mim, Ele olha para você, Ele tem observado a minha justiça, a sua justiça, os nossos frutos? Nós esses dias estávamos falando que o cristão, ele deve ter fome de justiça. Nós não devemos negociar com as injustiças. Nós não devemos, irmãos, negociar os nossos valores. Sabemos que não é fácil, sabemos que esse mundo já é um maligno. E podemos ver corrupção e tantas outras coisas em toda a nossa nação. E muitas pessoas que estão vestidas de poderes, estão procurando ser conhecidos aqui por todo o Brasil ou por todo o mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra que nós devemos se guardar dessas coisas. Ele diz: guardai e exercer a vossa justiça diante dos homens. É claro, irmãos, que nós somos a luz do mundo. A palavra nos declara que somos os sal desta terra, a luz do mundo. E os nossos frutos devem ser frutos de justiça. Mas que esses frutos que nós estamos dando, ou que estejamos dando, ele esteja sendo reconhecido. É necessário que aquilo que eu e você fazemos pode estar sendo reconhecido e assinado por Deus.
E as pessoas reconheçam, não para que nós vimos aparecer o próprio João Batista, quando ele vem preparar o caminho do Senhor. Ele vem de uma forma simples, e ele, a Bíblia diz que ele se vestia de pele de camelo, ele comia mel silvestre, e ele não tinha toda uma aparência para querer aparecer aqui nesta terra. Havia uma cumplicidade dele. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele vem, e ele começa a declarar: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Ele dizia que ele não era nem digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, porque ele sabíamos quem ele era. Mas o Senhor Jesus, ele começa a falar acerca dessas coisas, e ele começa a dizer: aqueles que são conhecidos de mim, aqueles que eu conheço verdadeiramente, o Senhor ele cuida de todas as coisas, de todos os detalhes, de todas as nossas necessidades. E aí o Senhor Jesus, aqui no capítulo 6, no versículo 3 aqui, no capítulo 6, ele vai dizer: tu, porém, ao dar de esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor ele começa aí e a falar na contramão deste mundo. Ele diz: aquilo que você faz aqui nesta terra, aquilo que você está fazendo, você não precisa tocar trombeta, você não precisa estar fazendo para que as pessoas vejam. Mas o que você está fazendo, o teu Pai está registrando. O teu Senhor, ele está registrando a cada ato de justiça, a cada trabalho que você está executando, cada fruto que você está dando. Mesmo irmãos que talvez, assim como Davi, estavam ali atrás das malhadas, estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, e ele não era visto pelo seu pai, não era visto por muitos, mas ele estava sendo visto pelo Senhor. E o Senhor ele é aquele que veio em secreto. O Senhor ele é aquele que nos veio em secreto. E cada trabalho seu, cada fruto, cada trabalho de justiça está sendo registrado pelo Senhor. E o Senhor ele recompensa também. Aleluia. Porque o texto diz que aqueles que procuram fama, que aqueles que procuram ser reconhecidos pelos homens daqui, eles já tiveram seu galardão. A recompensa deles é os elogios deste mundo. Porque ele diz assim: olha, cuidado, ele diz: guardai-vos e exercer a vossa justiça entre os homens. Aí lá na parte B do versículo vai dizer: de outra forma não tereis galardão junto com o vosso Pai celeste. Os fariseus eles buscavam essas coisas, eles buscavam reconhecimento, eles buscavam viver uma vida de aparência. Mas o Senhor Jesus ele estava falando: olha, se vocês estiverem fazendo a vossa justiça, executando aquilo que eu chamei vocês para fazer, sem querer aparecer, mas para que eu os veja, aleluia, tereis galardão, tereis recompensa da parte do Senhor. E Jesus ele foi falando acerca dessas coisas ali. E aí ele fala da oração. No capítulo 5, ou no versículo 5, do capítulo 6, ele continua o texto dizendo que quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para o quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Mas ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, quando nós buscamos fama, quando nós buscamos notoriedade, nós já estamos recebendo o nosso galardão, a nossa recompensa.
que é os elogios das pessoas, que é a aparência que muitos acham. Muitas vezes nós podemos até vivermos nas igrejas, nós podemos até se dizer que somos cristãos e termos uma oração eloquente, uma oração bonita, e passarmos muito tempo orando para que as pessoas vejam. Mas se dentro de nós, irmãos, não tiver uma sinceridade daquilo que nós estamos falando, ou pedindo, ou direcionando, nada vai acontecer. Mas quando nós oramos ao nosso Pai de forma sincera e secreta, a ponto da minha e a tua oração tocar o coração de Deus, a ponto dele ver a sinceridade, não para nós sermos vistos, porque eu estou dizendo aqui, irmãos, você pode chegar aqui na frente e orar em voz alta. Não é isso que Jesus está dizendo, porque ele estava falando ali acerca daqueles que tinham uma autoridade, que passava uma visão de espiritualidade como os fariseus. Mas ele diz: olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e existe um Deus que ele te conhece, que ele sabe quem você é, que ele sabe o seu endereço, que ele sabe onde fica o seu quarto, que ele sabe onde fica aquele cantinho que você costuma orar. Aleluia, que ele sabe quando o teu pensamento, o teu coração de forma sincera está elevando a tua voz diante do seu altar, e o teu Pai te vê em secreto. Aleluia. Ele te recompensará em secreto. Existe Deus, irmãos, que ele te conhece, nos conhece. Ele te vê. Ele vê aonde você está. Ele sabe o exato momento, aleluia, das particularidades da sua vida, de onde você se encontra, do momento que você se encontra. E às vezes nós estamos orando só em pensamento, e a resposta do Senhor já vem. Às vezes estamos em situações que nós vemos, eu lembro muito da minha mãe ainda viva, e em muitas situações ela dizia: vem cá, filho. Eu escutava quando ela falava: vem cá, filho. E às vezes em pequenas orações, como a oração de Jabes, que ele não precisou alongar muitas coisas não, mas a sinceridade do coração, mas a forma de orar diante do Senhor, aleluia, alcançou o coração de Deus. E o Senhor que veio em secreto recompensa também, não com a intenção para mostrar às pessoas, não com a intenção para que as pessoas vejam o que Deus ele vai fazer na sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que estão orando, pedindo algo a Deus para mostrar para alguém aí fora. É por isso que Tiago ele diz: orais, pedis e não recebeis porque pedis mal, para você mostrar os seus próprios interesses. Mas quando nós começamos a buscar o Senhor com intimidade, um secreto com Deus, e o secreto com Deus é dentro do teu coração, só o Senhor conhece o teu secreto. Aleluia. Aí lá no capítulo, versículo 19, aí Jesus ele continua dizendo, do capítulo 6, ele diz: não acumuleis, desculpe, não é o capítulo, versículo 19, é 2 Timóteo capítulo 2. O Senhor, ele, através do apóstolo Paulo, chama Timóteo para ele apresentar diante de Deus, não para apresentar diante desta geração, diante das pessoas, mas ele se tornar conhecido de Deus. Aí lá no capítulo 2, o capítulo 2, versículo 15 ao 21, vai dizer a palavra do Senhor: seja um bom obreiro. Na minha tradução vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele vai dizer assim: seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus terminar o seu trabalho, e que ensina corretamente a palavra da verdade.
Veja que ele diz, irmãos, para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura ser alguém que as tuas obras sejam conhecidas diante de Deus. Que foi isso que ele falou ali, que Jesus estava falando, que as nossas obras nós não devemos procurar para ter vista pelos homens, mas pelo Senhor. Será que o que nós estamos fazendo, o trabalho que eu e você está fazendo, é para honrar o nome do Senhor Jesus? Muitas vezes, irmãos, nós queremos certos trabalhos, queremos exercer algo até na igreja para trazer notoriedade para alguém. Eu vou para a igreja quando a igreja tem muita gente. Eu só vou cantar lá naquela igreja, ou eu só vou pregar naquela igreja quando aquela igreja tem muita gente. Eu quero ser aquele pregador, né, que tem notoriedade, que as pessoas me conheçam, que seja divulgado em todas as mídias sociais. Muitos irmãos que às vezes têm notoriedade, mas não é conhecido por Deus. E eu quero dizer a você nesta noite que pode ser que esta nação não te conheça, mas Deus te conhece. Aleluia. Ele tem visto o teu trabalho. E Deus, Ele é justo. Aleluia. Ele conhece cada trabalho que você tem realizado, cada esforço. Aleluia. Cada detalhe do trabalho que você está fazendo, o Senhor Ele está registrando. E o Senhor estava dizendo, através do apóstolo Paulo, Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí ele continua até o versículo 21. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí lá no versículo 19 ele vai dizer: todavia, olha, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo afasta da cidade do crime e pecado. Paulo estava dizendo para Timóteo: o Senhor te conhece. O Senhor conhece, o Senhor Ele tem um fundamento, aleluia, que você pode, aleluia, não ser muito conhecido aqui nesta nação. Você pode se considerar pequeno, assim como Gideão, que era alguém que era o menor da sua casa. Gideão, que era alguém que era da família mais pobre, e o Senhor mandou um anjo lá e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Diante de tudo que você passa, talvez você possa até dizer assim: a minha família é mais pobre, eu não tenho muitas condições. Mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo, e eu te conheço, e não existe melhor coisa do que sermos conhecidos pelo Senhor. Alguém pode achar que bom é ser conhecido pelo presidente da nação, pelo pastor, pelo padre, pelo papa, ou por um homem mais influente desta terra. Ou, queridos, melhor coisa é ser conhecido pelo Senhor. João, ele disse lá no capítulo 10, versículo 14, ele disse: eu sou o bom pastor, Jesus falando, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Aleluia. Jesus, ele disse com propriedade, ele disse: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Quando você se levanta para orar, o Senhor já identifica a tua voz. Quando em momentos de aflição, de apertos, de preocupações, aleluia, o Senhor, Ele já identifica a tua voz, porque Ele conhece os que são seus, Ele conhece as tuas ovelhas.
Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3, 1 Coríntios 8, 3, ele vai dizer: mas que alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E existe um padrão, irmãos, que nos leva a sermos conhecidos pelo Senhor. As nossas obras, os frutos que nós estamos dando, vai nos levando a sermos mais conhecidos. Nós começamos a chamar a atenção de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus estava falando para aquela mulher samaritana: os olhos do meu Pai estão sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Deus, Ele está procurando, irmãos. E talvez o teu trabalho, talvez a tua justiça, talvez o que você tem feito, tem chamado a atenção de Deus. Você tem chamado a atenção de Deus. Aleluia. Escuta essa palavra nesta noite. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 4 até o 10, ele vai falar de um padrão, né, que nos leva a sermos conhecidos por Deus. 2 Coríntios 6, 4, vai dizer: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendados em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, diante de todas essas coisas, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E aí nós vamos sendo conhecidos pelo Senhor. Cada vez que nós vamos ali trabalhando, nós não vamos desistindo nos açoites da vida, das batalhas que nós estamos enfrentando, mas nós continuamos firme, não negando a Cristo. Aí ele vai dizendo: na pureza, no conhecimento da palavra, né, na longanimidade, na benignidade e da bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E tudo isso vai nos tornando conhecidos de Deus. Aleluia. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Aí ele diz: olha, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Você é bem conhecido pelo Senhor. Como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Talvez alguém olhe para você e diga assim: ali não tem nada, ali é só um pobrezinho, nem conhecido é. Alguém chega aqui e diz assim: quem é tu? De onde tu vem? Quem é teu pai? Qual é o nome da tua família? Às vezes nós, né, achamos isso, nós muitas vezes voltamos nossos olhos para essas coisas. Ah, ninguém me conhece. Ah, minha família, como Gideão disse, é a mais pobre em Israel. Ah, eu não tenho fama, eu não tenho ninguém que me conhece, nada vai acontecer comigo. Como é que vai sair alguma coisa boa? Mas o próprio Jesus, irmão, que veio lá de Nazaré, uma cidade tão pequena, que Natanael diz aqui: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Ele vem ver, tem conhecer. E quando ele chega, ele diz: eu já te conheço. Aleluia. Quando Natanael vai chegando, o filho diz: vamos lá ver ele. Aí ele vai chegando perto. Aí ele diz: não, tu me conheces. Ele te vi debaixo da figueira. O Deus que te vê, o Deus que te vê, o Deus que te conhece, o Deus que está em detalhes da tua vida, da tua oração, do teu clamor, do teu gemido, das tuas lágrimas. Ele sabe de tudo, está tudo registrado diante dele, está tudo sob o controle dele. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sendo desconhecidos por essa nação, mas conhecido por Deus. Você é conhecido, você
aleluia, pelo Senhor. Guardai-vos, não se preocupe com a tua justiça diante dos homens, não. Jesus estava dizendo, a fim de ser conhecidos por esta nação, pelos homens. Aleluia. Mas procure ser conhecido por Deus. Ou se você for conhecido pelo Senhor, se você é conhecida do Senhor, se você é conhecido do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ananias, Cornélio, era um centurião de uma corte italiana, era um homem de relevância ali naquele lugar, mas era um homem simples, temente a Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 1 e o segundo vai dizer que ele era um homem piedoso, que ele era um homem temente a Deus. Aleluia. Com toda a sua casa. E aquele homem fazia esmolas diante dali, para aquelas pessoas, diante daquele povo. E ele de contínuo orava a Deus. Ele era alguém, irmãos, que fazia parte dos gentios. Nem da linhagem judaica ele era. Mas as orações dele já chegavam diante do Senhor. As obras que ele fazia, as esmolas que ele dava, ele não fazia para aparecer, não fazia para querer reconhecimento de ninguém, mas o Senhor já estava registrando. Aleluia. Aleluia. No versículo 3, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Deus disse: olha, eu tenho visto que o meu servo Cornélio tem feito. Vai lá, eu tenho uma palavra para ele. Deus envia um anjo, irmão. Ele tem uma visão. Aleluia. Aleluia. A tua oração tem movimentado os céus. Diz essa palavra nesta noite. Aleluia. As pessoas não te conhecem. Você que está aqui nesta noite, você que me assiste. Aleluia. Mas a tua oração tem movimentado os céus. Tem movido o coração de Deus. O Senhor tem registrado a tua oração. Aleluia, do Senhor já está saindo a ordem. Aleluia. 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 Muitos não te conhecem, muitos não compreendem, mas através da tua oração, Deus está alcançando nações, pessoas que estão do outro lado. Através da tua oração, através das tuas obras, através da tua justiça, que não é para os homens, não é para aparecer, mas é para diante do Senhor, está movendo o coração de Deus. Aleluia. Talvez você acha que a tua oração não está chegando diante do Senhor, mas o Senhor está dizendo nesta noite, mesmo você no seu lugarzinho, mesmo você diante, aleluia, das suas limitações, assim como Cornélio, que não era conhecido por muitos, mas o Senhor já estava dizendo: olha, vai lá diante dele. Aleluia. Este quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aleluia. Oh, aleluia. E ele chama pelo nome, irmão. Ele conhece o nome, ele conhece o endereço, ele sabe a rua que você mora, ele sabe o local exato que você está. E o Senhor enviou um anjo lá, o qual, fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tem subido para a memória, está sendo registrado. Cada passo, cada trabalho, cada oração, cada lágrima, cada esforço, aleluia, cada dedicação e zelo pela obra do Senhor, aleluia, cada coisa que você tem feito, cada renúncia, aleluia, que podia estar em outro lugar, que poderia estar fazendo outra coisa, mas decidiu ficar no anonimato, ficar, aleluia, naquele lugarzinho que só Deus sabe. Aleluia. Aí o Senhor está dizendo: está sendo registrado, filho. Está sendo registrado, filha. Aleluia. Deus já está enviando,
Pedro começa a falar naquele lugar. E ele diz, aleluia, Atos 34. Atos capítulo 6, versículo 34. Vai até o 15. Atos 6 vai até o versículo 15. Capítulo 10. Atos 10. 34. Pedro, ele entende que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor não está preocupado com status, com poder. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe agradava aquele que em qualquer nação que teme e faz o que é justo e pratica a justiça diante do Senhor. Guardai-vos da vossa justiça diante dos homens. Seja justo diante de Deus. Honre ao Senhor. E Pedro vai na casa de Cornélio. E lá no versículo 30, no 44, vou terminar. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Isso na casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recurar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então voltaram e ficassem com ele por alguns dias. A família de Cornélio foi alcançada. Todo aquele lugar foi abençoado com a presença do Senhor, porque o Senhor já estava registrando o trabalho dele. O Senhor registra o seu trabalho. Você é conhecido pelo Senhor. Você é conhecida pelo Senhor. Então acalma o teu coração, porque Deus ele é justo e fiel. Ele é reto juiz. Fica de pé. Ele é Senhor da tua casa, da tua família. E assim como ele ouviu Cornélio, assim como ele viu Cornélio no anonimato, ele te vê. Aleluia. Te apresenta diante do Senhor nessas noites. O teu oração tem feito a diferença. A tua adoração tem feito a diferença. Muitos não nos conhecem. Muitos não sabem o nosso nome. Mas o Senhor conhece o teu nome. Aleluia. Que nós procuremos, irmãos, nessa geração, nesse tempo, sermos conhecidos diante do Senhor. Aleluia, denunciar a nossa justiça diante de Deus, porque haverá galardão, haverá recompensa. Aleluia, haverá recompensa da parte do Senhor. Tão somente continua ouvindo o Senhor. Tão somente continua servindo ao Senhor com fidelidade. Ele te chamou, Ele te separou, Ele te marcou, Ele conhece os que são seus. Você é dele, você é do Senhor. Diante do Senhor, o diabo não toca. A tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor. Em nome de Jesus. Vai diante do altar do Senhor. Não te preocupa
fez perguntas que as pessoas tinham achado de você, que tem visto, que tem falado, até anonimato. Naquele lugar Deus não vai te ver. Deus já falou contigo. Aleluia. Deus está dizendo: eu te conheço. Eu sei as tuas demandas. Eu já estou enviando o meu anjo. A recompensa do Senhor já está chegando. A recompensa para o teu trabalho. Aleluia. Haverá recompensa para o teu esforço. Está sendo registrado. Está vivendo diante do Senhor. Aleluia. O Senhor conhece o Senhor. Ouve a voz sincera de uma adoração. O Senhor parou uma dor no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de uma adoração. O Senhor parou uma dor. Nessa noite, talvez ainda não conheceu o Senhor Jesus, ou se encontra afastado, e talvez quem diz que o Senhor não sou nada, eu vou tirar a minha vida, não faça isso, Deus está dizendo: eu te conheço. O Senhor está dizendo: eu sei o seu interesse, eu sei o seu nome, e eu te amo. Aleluia. Em nome de Jesus. O Senhor te marcou para servir. Volta para o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu coração. Aleluia. Que cada dia mais nós busquemos ser conhecidos pelo Senhor. Prosseguir, conhecer. Conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia, por nos conhecer, Pai. Ó Senhor, naquele dia, ó Deus, que muitos nesta nação que procuram ser conhecidos por esta terra, que muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu evangelizei, eu curei. Que o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, maldito do meu Pai, que eu não vos conheço. Nós não queremos interesses, nós queremos ser conhecidos por ti, pelas obras de justiça, por te servir com fidelidade, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua graça. Ó Deus, nos dá uma noite reparadora de sono, livra de todo mal, leva-nos em paz para casa. Ó Deus, que as recompensas, Pai, alcance os teus filhos, porque há recompensa da tua parte, Senhor. Aleluia, e dá galardão nas tuas mãos, para entregar os teus, aqueles que são seus, aqueles que te servem verdadeiramente, Senhor. Oh, Deus, que é um movimento dos céus. Aleluia. Não é conhecido aqui nesta terra, mas movimento dos céus. É conhecido pelos anjos, pelos querubins. É conhecido pelo Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós só temos que agradecer pelo teu amor, por tudo. Todas as coisas que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Momentos de oração. 3 horas da tarde de oração. Que se puder esteja aqui em nome de Jesus. Quinta-feira, doutrina de ensino. Deus tem permitido domingo que vem pela manhã de escola. Então, a consagração. Realizando a nossa consagração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos